Boa noite, amigos! Como vocês estão? Tudo bom com vocês? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje um tema tão importante, tão fundamental, Janeiro Branco. Esse tema é um tema que a gente jamais poderia ficar sem deixar de passar em branco. E teremos hoje nosso amigo Ednilson, terapeuta, que vai estar conosco para falarmos desse tema. Já está chegando. Olá, boa noite. Boa noite, meu amigo. Como vai? Tudo bem? Tudo bem? Como foi de festas? Muito bem, graças a Deus, né? Mais um ano passamos aqui bem. Muito bom. Exato. Vamos falar sobre o nosso Janeiro Branco, né? Eu peguei só o início da sua introdução. Sim, pode falar, meu amigo, fica à vontade. Eu tô mandando aqui mensagem pro pessoal, informando que a gente já está aqui ativo, tá? Ao vivo. Fica à vontade. Então, o Janeiro Branco, assim, alguns dados assim, históricos, vamos dizer, né? Então, 2014, agora só me foge o nome, acho que é o doutor Abraão, um psicólogo de Minas Gerais que deu início, né, em 2014, a esse projeto. E hoje, aos poucos, está sendo disseminado. Esse ano aqui em Itaquá, um decreto no final do ano, né, estabeleceu que a atividade de Janeiro Branco, oficialmente aqui pela prefeitura. Já é um grande avanço nesse processo, né? E a gente vai conversar bastante sobre isso hoje, porque tem um preconceito muito grande sobre saúde mental. As pessoas têm vergonha, têm medo de serem rotuladas, né, de serem agredidas, assim, sofrerem preconceitos em virtude das suas dificuldades de ordem de saúde mental mesmo, né? A gente sempre associa a palavra saúde mental com loucura, com como se a pessoa tivesse limitações, tivesse problemas assim de convivência. E a gente vai, nessa conversa a gente vai perceber que as coisas vão um pouquinho além disso, né? Então vai ser uma conversa legal. Boa noite, Eliette. Boa noite, Tawane. Sejam bem-vindas aqui, tá? Quem for entrando, clica aqui na setinha e já compartilha com um amigo, né? É muito importante essas informações. São informações que são divisor de águas, né? Podem mudar a vida de alguém. Vamos dar alguns dados estatísticos assim. Segundo aí o Ministério da Saúde, 86% da população do Brasil tem algum tipo de distúrbio de saúde mental. 86%. Isso é dado do Ministério da Saúde. E a gente precisa entender essa questão, porque todos nós, numa intensidade maior ou menor, nós temos problemas nessa área. Né? Seja em virtude da vida que nós levamos, das dificuldades que passamos, dos traumas que possuímos, da visão de vida que nos é passada, nas rotinas diárias, no meio profissional, o desgaste físico, o desgaste emocional, de relações, tudo isso, né, vai contribuir para essas dificuldades. Uma outra coisa que vai contribuir para essa dificuldade de saúde mental, que a gente precisa conversar muito, é a saúde mental não tem cara. Então, muitas vezes a gente vai olhar uma pessoa aparentemente, né, calma, tranquila, e ela tem problemas nessa área. Outra coisa também, a gente disfarça esses problemas com alegria, com festas, com eventos, como se a gente não tivesse problemas. Então, mas temos, né? A gente não procura ajuda, não procuramos o psicólogo, não procuramos terapeutas, não procuramos os meios necessários na área da saúde
Ou se procuramos escondidos. Eu vou fazer uma comparação aqui, quem tem um pouquinho mais de 40 anos vai entender o que eu estou falando. Hoje você vai numa farmácia e você compra. Deixa eu ver que tá. Tá me ouvindo? Deu uma paradinha aqui. Então, quem tem mais de 40 Travou, mas anos. tô aqui, tô Então, te ouvindo. quem tem mais de 40 anos vai se lembrar disso. As pessoas iam, né, antes do advento da AIDS, iam nas farmácias e compravam assim, com sigilo, nas camisinhas. Então você chegava lá e pedia assim, de forma bem, vamos dizer assim, discreta, né, para o Sim, atendente e tal, que era vergonhoso. Hoje a gente pede o Rivotril, o Amitril, Citralina e tudo isso para o clínico, para a vizinha, para um monte de gente, né? Menos o psiquiatra, que é o médico, né, preparado e adequado para verificar qual tipo de indicação que deveríamos tomar. Mas, como não queremos ser rotulados por pessoas né, que passam por terapia, que procuram um psiquiatra, que vão falar com o psicólogo, você é louco, você é doido, né? Então a gente não quer rotular, então a gente conversa com o vizinho, sim. conversa com alguém, com um clínico, e menos com aqueles, né, profissionais que realmente precisariam. Então a gente tem que acabar com esse rótulo, esse medo, e de falar, olha, eu faço terapia, eu passo para o psicólogo, né? É fundamental isso. Eu passo para o psicólogo há anos, eu tenho a minha psicóloga aí psicóloga há mais de 7 anos. Quem trabalha com saúde mental tem que fazer terapia, tem que Sim, passar para o psicólogo, tem que passar para o terapeuta para se cuidar, para se manter saudável, porque senão não aguenta. Então, a não gente, primeiro, aguento. a gente tem que trabalhar com preconceito, a gente tem que trabalhar com esse mal-estar de achar que só os outros têm problema, a gente não, né? E a gente tem, e a gente tem que assumir e ter coragem de falar, olha, eu tenho e vou procurar me cuidar, né? Mudar minha rotina de vida para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, principalmente nessa área. Então são coisinhas assim que a gente vai conversar, mas vencer o preconceito da saúde mental é fundamental, né? Sim, É fundamental. sim. Tem que vencer esse preconceito, né? Não dá para ficar mais nessa situação aí de ficar com medo, com preconceito sobre isso, né? É verdade. A saúde mental é um estado de espírito, né? É importante que a gente fale sobre isso, porque tem pessoas que falam para mim, eu não preciso cuidar da minha saúde mental porque eu não tô louca. Não tem nada a ver com a loucura. A saúde mental é você cuidar do seu bem-estar, é você cuidar da sua essência, de como você está se sentindo dentro da sua casa, que é o seu corpo. Porque a nossa primeira casa e nossa única casa é o nosso corpo. E a gente tem que estar bem dentro dessa casa. Se você não está bem dentro dessa casa, todo o resto dá mal. E o que acontece? Acontece depressão, ansiedade, transtorno bipolar, transtornos e transtornos. E isso pode levar até a esquizofrenia. Temos muitos jovens hoje com esquizofrenia, com transtornos alimentares, transtornos de personalidades. Boa noite, Tati. Boa noite, Jacira. Boa noite, Thalita. É preciso falar sobre isso, sobre a saúde mental. Como que nós podemos cuidar da nossa saúde mental e ajudar o nosso próximo, nossa família, quem está por perto, nossos amigos. Como não cuidar da saúde mental pode ser um risco. Recentemente, tivemos agora, em dezembro, um dos maiores prêmios da Mega Sena. 5 pessoas ganharam. E muitas pessoas que estão aqui nos assistindo, que vão nos assistir, vai falar, olha, esse prêmio mudaria a minha vida, eu ficaria imensamente feliz se eu ganhasse um prêmio da Mega Sena. Se eu ficasse milionário. E quando você vai olhar pela janela do milionário, vai olhar para a lupa do milionário, você vai ver situações de pessoas igual esse rapaz que estava no cruzeiro com a namorada e uma desinteligência ali fez com que ele se jogasse no alto mar. Então ele tinha um
dinheiro, que muitos acham que só falta o dinheiro para ser feliz, mas faltava muito mais coisa para completar, para acertar as coisas dentro da casa dele, que estava tudo bagunçado. Então, pode ser que você esteja passando por dificuldade financeira, pode ser que você esteja passando por problemas de saúde, mas se sua casa, sua mente estiver tudo bem, você vai conseguir sair dessa. Você vai conseguir pagar esses boletos, parcelar, vai dar tudo certo. Você vai passar por essa fase, por essa doença. Agora, se você não cuida dessa casa, da saúde mental, da sua mente, de como você está entendendo o meio que você está vivendo, não vai dar certo. Né, Ednilson? Vamos fazer uma associação aqui. 86% da população tem problemas de saúde mental. O Brasil é um país das Américas com o maior índice de depressão e ansiedade, né, de todos os países da América do Norte, do Sul e Central. O Brasil é visto como um país alegre, feliz, acolhedor, mas é um país que é de pessoas emocionalmente sofredoras, independente da classe social, da vida que leva. Então, por que isso acontece? Por que um país, né, que não tem as tempestades de furacões na mesma intensidade que tem outros países, não tem terremotos como tem outros países, não tem nevasca como outros países, por que a gente sofre tanto? Porque a gente pensa, né? Você colocou saúde mental, essa questão do comportamento. É a nossa história de vida que é complicada. A gente, desde criança, desde o útero da mãe, que a mãe e o pai brigam, a gravidez, relacionamentos mal elaborados, que a pessoa, quando fica grávida, fica feliz, vai contar para o companheiro, ele fica doido da vida, ou vice-versa. Então, a gente vai ver que isso é muito mais... a saúde mental ela começa a ser prejudicada, muitas vezes, até no próprio útero da mãe, no meio social que ela vive, no comportamento, porque fuma, porque bebe, né? A gente sabe que isso mexe com a estrutura orgânica do feto. Então, a saúde mental ela vai muito mais, de uma forma muito mais profunda, no nosso comportamento. Como você falou, olha, 5 pessoas ganharam um prêmio da Mega Sena. Eu faço sempre a seguinte comparação. Se riqueza fosse sinal de que não vai ter problema nenhum, Mônaco seria um país que não teria suicídio, né? A cidade pequena só tem milionário, grandes países da Europa, Dinamarca, Luxemburgo e outros países não teriam pessoas ricas não teriam problemas emocionais. E não é isso que acontece. Problemas emocionais são decorrências do comportamento social que nós temos, de não falar, de não procurar psicólogo, de não procurar terapeuta, de não procurar a ajuda necessária, de não conversar, de não trocar ideias adequadas, de ter um ritmo de vida onde a gente não privilegia o descanso, o relaxamento de fato, a gente está sempre correndo atrás de coisas. As redes sociais é um poço, né? É um poço sem fim de dores e sofrimentos. PC Siqueira, né, que há 2 semanas, 3 semanas, cometeu suicídio. Quem não conhece PC Siqueira, vou fazer um breve resumo aqui da história dele. Ele foi um dos primeiros, desde a época da MTV, antiga MTV, lá lá de 25, 30 anos atrás. Ele foi um dos primeiros youtubers, comunicadores, né, virtuais, mas sempre teve um viés depressivo. Passou por vários problemas de depressão. Casou, teve filhos, mas mesmo assim, já tinha tido outras tentativas, mesmo assim, acabou sucumbindo. A gente vai ver agora também o caso do Whindersson Nunes, que a rede social colocou que uma garota estaria, né, se envolvendo com ele, fato que é completamente mentiroso. A mãe pediu para a empresa tirar isso do ar, ela não tirou, a empresa não tirou, e a adolescente acabou vindo fazer isso.
E a gente vai olhar também, né, hoje, por exemplo, quer ver uma coisa que é muito complicada, que poucas pessoas falam, o meio da musculação, né, desses campeonatos mundiais de musculação. A quantidade de anabolizantes, tanto é que tem o natural e o não natural, que eles tomam para ter aquela musculatura, né? A deficiência. Se você vê hoje o Coleman, que foi um dos maiores campeões desse esporte, hoje ele vive de muletas, porque ele fez tantas operações na coluna em virtude de lesões que hoje ele não consegue andar. Fora que muitos que morrem com 20, igual pouco tempo ao ano passado, um rapaz morreu com 23, 28 anos de idade, porque também isso mexe com a parte de saúde mental. Mulheres que vão procurar mudar o corpo todo, homens também que acabam enxertando coisas. Isso tudo tem a ver com saúde mental, né? E que a gente pensa que é um hábito normal, né? E que a gente está vendo que não dá. E fora as frustrações que as redes sociais trazem, que as relações trazem. Eu vi um jovem falando assim, eu não suporto conversar com pessoas velhas. Olha só como o idoso é tratado, principalmente aqui no Brasil, como se o idoso fosse uma doença. Eu fui conversar com ele, fui tentar entender a visão dele. A visão dele é extremamente estranha, porque realmente ele não gosta, ele acha que o idoso só atrapalha, né? É devagar para aprender, é devagar para andar e tudo isso. Eu falei para ele, querido, se você não morrer nos próximos 2 anos, viver mais tempo, você será um idoso também. Então, esse comportamento, a gente precisa conversar, né, Janice? A gente estava até conversando sobre alguns tópicos que a gente vai abordar aqui hoje, e isso é muito complicado, a gente começar a olhar as pessoas pela idade que tem, pela orientação que tem. Olha a pressão que as pessoas sofrem hoje. Então, tudo isso vai mexer com a sanidade, né, com a sua saúde mental. É verdade. Mexe com a nossa saúde mental. E essa parte, assim, é interessante porque pode ser que a pessoa pense, né? Eu tô cuidando da minha saúde, então eu tô cuidando da minha autoestima, minha saúde mental tá legal. Mas até que ponto você tá cuidando da sua saúde e da autoestima quando você coloca uma toxina no corpo, né? Até que ponto? Falar boa noite aqui para Tainá, boa noite, Beatriz. O pessoal, quem tiver dúvida, pode mandando aqui algum comentário sobre, tá? Boa noite, Carla, boa noite, Diego, boa noite, Flávio, Adriane, boa noite, pessoal. Nós falamos sobre esse tema, um tema muito importante, Janeiro Branco. Janeiro Branco é um mês que a gente para falar sobre a saúde mental, porque nós precisamos ter 12 meses de paz mental. Só que esse mês é um mês que muitas pessoas ficam bem preocupadas, estávamos falando hoje, eu e Ednilson, é as mãezinhas, é as idosas, é aquelas pessoas aquelas tias, sabe aquelas tias que não casou, que ficou sozinha e os sobrinhos cresceram e ela ficou sozinha, essa época do ano a pessoa se sente tão sozinha. É as mães de família que trabalha e nessa época do ano pensa, gastei dinheiro tudo que podia, que não podia em dezembro, o que eu faço agora para pagar os boletos? Eu estou desesperada. Um pai de família também, aquele homem que cuida da família, que fica pensando, o que eu faço? É um mês pesado, é IPVA, IPTU, é um mês pesado de janeiro. Ao mesmo tempo que você está iniciando, quando você inicia um ciclo, você precisa fazer aquilo, tornar um hábito. Enquanto não vira um hábito, é difícil, dói. Dói fazer regime, dói entrar na academia, a primeira semana é muito dolorida. Tudo no começo é dolorido, é difícil. E o primeiro mês do ano é esse mês aí. Mas você pode vir a se ressignificar esse mês, né, Ednilson? Você pode vir a entender um pouco melhor sobre o que está passando na sua cabeça, mas você tem que se permitir. Não adianta você pensar, vou deixar isso para depois. Você esconder isso, não existe nada, não, estou muito bem. E você toma um remédio para esconder uma dor que você está sentindo, que o nosso corpo fala. Você tem que descobrir por que eu estou com dor de estômago, por que eu estou com queimação, por que eu estou com dor de cabeça, por que eu fico com tontura. Muitas vezes não é somente o fator físico, é o fator emocional. E você só vai entender se você se conhecer. Quantos litros de água você tomou hoje? Você já foi hoje? Fez o número 2 no banheiro? Não foi? Não fez? Quando foi a última vez que você fez essa análise do seu corpo? Como ele está funcionando?
Novamente eu falo, nosso corpo é nossa primeira casa. Nós viemos dentro desse corpinho e a gente vai embora nesse corpinho. Nós temos que conhecer ele, tratar ele com cuidado, com carinho, com empatia, sabe? Quando você está consumindo muito sal, você está danificando o seu corpo. Muito açúcar, você está danificando esse corpo. Muita comida gordurosa, você está danificando o seu corpo. E a alimentação também impacta na sua saúde emocional. Dependendo da alimentação, pode até levar a pessoa a cometer suicídio, certo, Ednilson? Também, né? Mas deixa eu pegar essa abordagem tua, que já acabou agora a época de festa, de final de ano, né? Então, no Natal, o índice de suicídios aumenta no Natal, porque a saudade vem, né? Tristeza daquelas pessoas que foram embora. É uma época melancólica e pior de tudo, né? A gente, se vocês perceberem bem, é uma época que até as luzes estão se apagando, aquelas luzinhas que a gente colocava nas casas, hoje é muito mais difícil ver. Na passagem de ano, os acidentes de automóvel por embriaguez aumentam profundamente, né? E como você falou também, as questões de problemas financeiros pesam demais em todo mundo. Também por quê? Porque a gente não é educado para ter planejamento financeiro. Parece uma loucura falar um negócio desse, mas o planejamento financeiro te ajuda a ter tranquilidade emocional para os seus gastos, para as suas atividades que você vai fazer. Mas pegar um pouquinho essa questão da saudade também, né? Das saudades que a gente tem, das perdas que a gente tem durante a vida, e como isso mexe profundamente com a gente. Vem justamente da dificuldade que a gente tem de libertar, né? De nos libertar do outro. E entender que para o outro crescer, você tem que deixar ele livre, e que para você crescer, você tem que ser livre. E ser livre é ser responsável pelas escolhas e as consequências das suas escolhas. E a gente, muitas vezes, para não cuidar da nossa vida, a gente cuida da vida do outro. Para não ver os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas mazelas, nós focamos nos outros. Por quê? Porque se não der certo no outro, né, eu me isento, eu não cuidei da minha vida porque eu estava cuidando do outro. E a gente quer ser bonzinho, quer ser o bom samaritano, cuidar de todo mundo. Mas e de você? Você está cuidando? Você está cuidando da sua vida, cuidando das suas prioridades, daquilo que é importante para você? Muitas vezes não. Tanto pai, quanto mãe, quanto tantas pessoas estão cuidando de quem? Então eu cuido da vida do outro, do jeito do outro, para não cuidar da minha, para não olhar para mim. Né? Quando eu falei agora há pouco que esse adolescente, 18, 19 anos, detesta idosos, é justamente essa dificuldade de comunicação, de entender, né, o outro como sendo parte da tua vida também, do seu convívio social, de conviver. Nós não convivemos mais com as pessoas. Os encontros são muito virtuais, os encontros são muito, vamos dizer assim, tribais, né? Aqui, tipo, aquele que gosta de tal coisa fica com aquele que gosta daquela coisa, o outro com o outro. A gente não se mistura mais, a gente não conversa mais com as diferenças. É cada um no seu quadrado ali, cada um vivendo a sua realidade, e aí não consegue se comunicar. Aí você vai ter, né, a gente percebeu muito isso na época da pandemia, a quantidade de adolescentes depressivos, que se mutilam, que se matam, que são infelizes. Por quê? Porque não conversa com o pai, não conversa com a mãe, não conversa com o vizinho, não conversa com o amigo. O círculo de convivência é muito restrito, né? Não tem os amigos para fazer as viagens, os passeios, as descobertas de namoro, de relacionamento, de convívio. Isso faz uma falta enorme, né? E isso vai deixando, vai complicando a situação. E aí a gente entra nessa questão que você falou financeira. Depois então a gente vai arrumar emprego, vai ter as contas para pagar, vamos comprar carro, vamos comprar casa, vamos crescer na empresa, vamos fazer isso, aquilo, outro. Aí o tempo passa, você envelhece, você não fez amigos. Não criou relacionamentos, não criou convívios. Não tem pessoa para você sair, para você dançar, para você ir num bar de terceira idade. Você não tem. E quando chega lá, não sei se você sabe disso, mas os maiores índices hoje de AIDS estão na terceira idade. Né? A gente convive aqui
com o pessoal da terceira idade, a gente sabe bem disso. Então, não tem cuidado com a parte sexual, não usam, não tem preservativo, e o índice disso de pessoas da terceira idade com AIDS aumentou muito, absurdamente. E, ao mesmo tempo, a não aceitação que o tempo passou, né? E que você precisa entender que o seu veículo não pode mais andar a 100 km por hora. Vai ter que andar 50, 40, vai andar devagar, né? E você tem que ter paciência e saber que isso faz parte do processo. Tudo isso tem a ver com a saúde mental, é o autoconhecimento, a aceitação de quem você é, aprender a lidar com as dificuldades que a vida te dá, não esperar dos outros coisas que são tuas, não colocar, sabe, ansiedade, perspectiva no outro, mas em você, não esperar, né? O Lacan tem uma frase, até coloquei essa semana, que diz que o amor é uma coisa que eu não tenho, que eu ofereço para quem não sabe, para quem não quer, né? Então, a gente não entende muito bem essa questão, né? Então, a gente precisa começar a se entender. E como é que a gente faz isso? Eu volto a falar. Terapia, psicólogo, grupos de apoio, horas de conversa, meios de integração social de todos os níveis, crianças, adolescentes, adultos, idosos, seja o que for, a gente precisa voltar a conversar, sabe? A se relacionar, a conviver, né? A contar histórias, a saber que a gente é. E não ter medo realmente de falar, olha, eu não estou bem, né? Estou passando por certas situações. E a demência, né? Você falou agora há pouco, demência, Alzheimer, tudo, ele aumentou muito. Por quê? Porque a gente está usando o nosso cérebro desnecessariamente, de forma desnecessária e excessiva, que traz para a gente uma coisa muito ruim, né? Então, isso é muito importante. Eu coloco assim, né? Deixa eu ver quem colocou aqui. O Diego, né? Ainda vemos um poder público que não dá a devida atenção à saúde mental e boas práticas, né? Eu concordo com você, Diego. Né? Mas também a gente não pode esquecer o seguinte: o servidor público, né? O meio público é feito de pessoas também que estão hoje doentes, né? Nós vamos encontrar pessoas emocional e mentalmente doentes em todas as esferas. Só que a gente precisa olhar o outro também, né? Também é a questão do perdoar, né? De compreender até o outro na falha do outro, para que a gente não se culpe, porque a falta de perdão, o punir, o se cobrar muito, traz para a gente muitos danos na ordem emocional. Verdade. Quando eu vejo assim que o Diego nos traz que o poder público precisa dar uma atenção, esse ano é ano de eleição. Então, eu entendo que nós precisamos também olhar para isso, olhar para os candidatos que têm propostas com esse olhar cuidadoso para a saúde mental. A saúde mental precisa ser cuidada, precisa ser olhada com maior carinho, precisamos ter psicólogos nas escolas, assistentes sociais, precisamos ter psicólogos nos postos de saúde, profissionais bem treinados, aptos para atender nossos idosos, nossas crianças, nossas mãezinhas. Então, nós precisamos ter esse olhar, né, para a saúde mental, porque ela está tão necessária. E conversando com o Ednilson esses dias, ele falou sobre uma futura pandemia mental. A gente corre esse risco. E se nós que trabalhamos com a saúde mental estamos atentos, estamos vendo isso, algo iminente que possa acontecer, o poder público precisa olhar para isso. Eu acho que o Diego tenta nos trazer isso, Ednilson. Eu queria colocar o poder público tem que fazer isso, que é obrigação, né? Que é constitucional. Mas uma coisa que eu percebo é o seguinte: a gente precisa tratar também a saúde mental através da sociedade civil, através da gente. Sim. O CVV é um dos maiores trabalhos do Brasil, mas o CVV e poucos grupos, né, que voltados para isso hoje, né? Na internet tem algumas coisas, alguns grupos, né, que trabalham isso, mas a própria integração nossa mesmo com sociedade, com, né, o nosso grupo,
A gente precisaria, sabe, dentro das igrejas, dentro das sociedades de amigos de bairro e tudo isso, ter grupos assim voltados realmente para conversar sobre isso. Porque as pessoas têm vergonha. Eu vou contar, eu estou falando isso aí por experiência própria. Eu fiz um trabalho um tempo atrás no ambulatório com pessoas, né, com esquizofrenia para a questão de empregabilidade. E eu encontrei algumas pessoas que conviviam comigo em outras instituições que estavam fazendo tratamento no ambulatório, que ficaram extremamente envergonhadas quando me viram lá. Ficaram sem graça, né? E aí eu conversei, falei, não se preocupa não é bem por aí. Então, muitas vezes, ó, para vocês terem uma ideia, a quantidade de pessoas atendidas em ambulatórios e CAPs na nossa região, só na nossa região, nos últimos 5 anos, triplicou. Triplicou. Então, a quantidade é muito grande, né? A gente saiu, tipo assim, de 100 para 300 e está se multiplicando. E as pessoas têm vergonha, né? A gente fala muito assim, mas quando você entra num ambulatório, você entra num CAPS, e a pessoa olha e te conhece, ele fica envergonhado. Então, a gente precisa encontrar essas pessoas, que a gente sabe que tem um problema, e mostrar para elas, olha, não tenha medo, não tenha vergonha, né? Não se preocupe. Tem gente que passa por psicólogos, por psiquiatras e tudo, e quando sai do ambulatório, quando sai do consultório, se escondem para as pessoas não verem, porque ficam com medo de como é que alguém na empresa vai tratá-los se souberem que eles estão passando no psicólogo. Você sabe bem Sim, que você sim. trabalha com RH, você sabe dessa dificuldade. Sim, né? E eu recomendo a pessoa não passar no psicólogo da empresa, tá? Eu recomendo você passar no psicólogo particular. Não passa no psicólogo da empresa. Se passar, não vai se abrindo para ele, não, porque ele é contratado da empresa. E por mais que tenha protocolos do profissional da psicologia, tem protocolos, ele está ali à função da empresa. Muitas vezes ele não é registrado como psicólogo, ele é registrado como analista. E ele tem que dar um parecer para a empresa de como você está. E às vezes isso impacta até na decisão do desligamento ou não seu. Isso é triste, é doloroso, mas é uma realidade do nosso país. Então, não. Vai procurar um profissional particular, a parte da empresa, tá? Não relacione isso, não, por favor. Não recomendo. Mas não é só no Brasil, não. Nos Estados Unidos, acho que elas são chamadas de Karens. São mulheres que elas surtaram. Então, de repente, ela está no meio da rua, ela briga com você dentro do carro, ela saindo por gasolina, arrebentando aquele material para abastecer, né, a bomba de abastecimento. Elas brigam, são mulheres que estão com problemas emocionais. Homens também, ali que estão na mesma situação. Eu ouvi um caso assim absurdo de um caminhoneiro nos Estados Unidos, que ele estava saindo do posto, quando ele estava saindo, tinha uma caminhonete. Olha só a loucura que está a situação. Porque isso é mundial. Por isso que eu falei que isso é uma pandemia. Né? Tinha uma caminhonete, e na caminhonete tinha umas gaiolas. E dentro da gaiola tinha criança. E ele saiu. Na hora que ele saiu, o caminhoneiro acionou a polícia, foram atrás. Tinham 9 crianças dentro de gaiolas nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você entrar no Walmart de carro com criança, aqueles carrinhos de dentro do mercado, você tem que tomar cuidado, porque senão eles sequestram as crianças. Então, quando eu falei assim que a saúde mental é uma pandemia, porque não é só aqui não, né? No Japão, né? Na Coreia, se você estiver numa estação de metrô da Coreia, você tem que tomar cuidado, porque na hora que aquelas portas de vidro abrem, muitos se jogam. No Japão tem uma praça de suicídio. Japão, primeiro mundo, qualidade de vida. Coreia, qualidade de vida, dinheiro, as pessoas estão se matando. Ídolos do K-pop, aquele negócio todos jovens, 18, 20 anos, que não aguentam essa pressão emocional e a cobrança da perfeição. Nos Estados Unidos, em Nova York, ou seja, o mundo todo está passando por isso. E nós temos guerras, nós temos conflitos, temos pandemias, temos um monte de coisa. Então, a gente está num meio muito doloroso. Né? A saúde mental, por isso que é importante falar só de saúde mental, porque nós somos afetados quando a gente liga a televisão e a gente vê o dia inteiro que
morreu um, morreu o outro, o assassinato de um e não sei o que, tanta coisa. E isso faz um mal danado para a gente, né? Faz o mal. Exato. A pessoa foi para a praia. Foi para a praia, né? Chega na praia, o que a gente vê na praia? O pessoal assim, né? Isso aqui é um livrinho, não é? O pessoal quer coisa na mão com o celular, né? Não conversa, não olha, está preocupado com os problemas aqui. A coisa fácil, ganhar dinheiro fácil, conquistar pessoas fáceis, tudo isso vai causando na gente né, uma situação de separação social, emocional. Aí vai entrar aquela, por que temos idosos que estão deprimidos e tristes? Que não se conversa com eles, não para ouvir. O luto. Aqui onde eu moro, por exemplo, a quantidade de pessoas conhecidas nos últimos 6 meses que cometeram suicídio ou morreram por várias situações, que a Tainá colocou sobre, né, que o suicídio no Japão também é totalmente, né, silencioso. E realmente, a quantidade aqui de gente, inclusive conhecido nosso, ele cometeu suicídio em Portugal. Ele saiu daqui, já tinha um aspecto de depressão. Foi para Portugal trabalhar, para ganhar vida, e acabou cometendo suicídio lá. Aí a família teve que trazer o corpo, foi a maior dificuldade, o maior problema. Como é que vive o luto no final do ano, no início do ano, cada dia, né? Existem algumas entidades que oferecem, né, um apoio psicológico para a pessoa enlutada. Né? Alguns convênios funerários têm isso, várias entidades têm isso. As pessoas precisam procurar isso. Pessoas que tiveram a questão do luto. A gente precisa entender o seguinte do luto. Eu vou contar uma história que eu vi de uma pessoa, né, conhecida, que um parente dela tinha cometido, morreu assim, não fez suicídio nem nada, faleceu, e ela foi atrás de tudo, documentação, tudo isso. Aí passou-se 2, 3 anos depois, ela falou que acordou de manhã, foi tomar o seu café, se arrumar para trabalhar, sentou dentro do banheiro e começou a chorar. Por quê? Aquele luto, aquele sentimento de luto veio 2, 3 anos depois. Porque ela fez tudo controlando a família, ajudando a família, né, para que a família não sofresse tanto, mãe, pai, aquele monte de... ajudou todo mundo. Chegou uma hora lá que ela relaxou, o corpo chamou a atenção. Querida, agora é hora de você descansar. E quando tem um descanso, o teu corpo te cobra. É aquilo que você estava falando. O meu corpo, se eu não tomar cuidado, se eu não fizer as coisas direito, se eu não tiver o descanso, a tranquilidade, fazer as coisas corretas, ele vai me cobrar através de gastrite, de úlcera, dor no joelho, dor nos ombros. E aí eu vou no médico, vou fazer tratamento, e eu não acho a cura, não tem problema nenhum, mas eu estou doente, eu estou com problema. Por quê? Porque minha parte emocional e mental está falando, está na hora de se cuidar. E a gente muitas vezes não ouve. O remédio é importante, tomar as medicações são importantes, com orientação do médico psiquiatra, tá? Do médico psiquiatra. Mas se você não mudar a vida, a forma de agir, comportamento, rotina, não vai resolver. Você vai passar a vida toda tomando remédios, e vai perguntar por que não dá certo. Porque para mudar 30, 40 anos de rotinas equivocadas, você não arruma em um ano, 2 anos de terapia. Você precisa ter paciência e saber que é para o resto da tua vida. Né? E é importante que a pessoa saiba que muitas coisas podem levar ela a ficar com a saúde mental abalada. Pode ser a perda de um parente, pode ser tristeza, raiva. No caso do idoso, conforme a idade vai chegando, os problemas de saúde, uma dor aqui, uma dor ali. A saída dos filhos, os filhos se casam, os filhos mudam de estado, mudam de comportamento, porque você cria o filho, espera que ele seja de um jeito, ele vai crescendo de outro, isso também deprime os pais idosos. E o que a gente pode fazer quanto a isso? Como que a gente pode ajudar? Né? A grande pergunta. Então, é a síndrome do vazio, né? É a síndrome do vazio, né? Pode a síndrome
do ninho vazio. Como que a gente pode ajudar? Dando atenção a esse pai idoso, dando atenção a esse parente que ficou sozinho, que está enlutado. Eu já atendi pessoas que a pessoa fala, eu não quero ficar conversar com ela, porque ela vai falar sobre a dor, sobre o luto, ou se é um idoso, ele vai ficar contando aquelas histórias que eu já ouvi. Então você tem que trabalhar esse lado em você, porque é seu parente, você tem que ter esse carinho, esse cuidado. O Marcelo do Instituto Eco Souza está falando sobre a mágoa, a falta de perdão também acontece. Às vezes o filho cresce, fica com aquela mágoa do pai, ai, meu pai não era presente, meu pai trabalhava demais, minha mãe se separou, minha mãe foi para outra família, eu não gostei dos irmãos que veio para ficar com a gente, sabe? São todas coisas que quando você é criança, adolescente, importa, depois você está na vida adulta, você tem que tentar perdoar. E antes de perdoar pai e mãe, que são os perdões que mais impactam na nossa saúde mental e que nos geram transtorno, ansiedade, depressão, nós temos que aprender a nos perdoar e olhar para nós, quem era aquela pessoa naquele momento, uma pessoa frágil, se você sofreu esse tipo de agressão quando era criança, você não tinha como agir naquele momento. Então, se perdoe, né? Tenta se entender, se aceitar, abraça a sua criança interior e venha para o presente e dê o atendimento que sua família precisa, aquele seu parente que está enlutado, dê aquele olhar para aquela mãezinha solo que tem 2, 3 filhos, e aconteceu recentemente também um caso de uma mãe que cometeu, né? Aconteceu, né, o suicídio, e foi na frente dos filhos, ela estava totalmente estressada, nervosa, e num ato de desespero, ela não esperava fazer isso na frente dos filhos, e ela entrou dentro do cômodo, amarrou a corda no teto, de repente as crianças veio e ela já estava pulando, não dava para voltar atrás, e as crianças pensam no traumatismo dessas crianças, 3 crianças ela deixou. Então, como que tá essa família que não viu que essa mulher estava sobrecarregada? Como que estava essa família? Aqui tem uma amiga falando que ela tem muita mágoa dos pais. Não é fácil, não é fácil, não é do dia para a noite que você vai se livrar dessa mágoa, mas você precisa abrir os olhos e olhar, né, Ednilson? Vamos ampliar isso, né? Vamos. Eu acabei de falar, por exemplo, que desse rapaz que não gosta de idosos, não é? Eu falei que ele não gosta. Como é que será ele quando for idoso? Ele vai ter amigo? Ele vai ter alguém conversar? Não. Então a gente tem que começar a se preparar para a idade madura, para ser idoso, desde criança. A gente tem que ter essa educação para essa idade. Aprender a conviver, a trocar ideias. Estar aberto às mudanças, entender que o mundo muda, gira, entendeu? Eu tenho que estar aberto a ouvir as suas histórias, mas entender que o mundo mudou. Então, na minha época, eu sempre falo assim, se você não morreu, a tua época é agora. É verdade. Essa questão, sabe, não tem, na minha época. Não, a tua época é agora. O passado já foi. Né? Você pegar aqui o Heróis em 1980 e pouco, pegar o trem nas estações ferroviárias de 1980, início dos anos 90, não é a mesma coisa de pegar agora. Né? A falta de luz. Aquela época é uma época, hoje é hoje. Então a gente precisa situar que hoje a gente está vivo e a gente tem que estar atualizado. Então você pode ter 80, 90, 100 anos e esteja atualizado, convivendo, trocando ideias, né? Conversando, contando histórias. Agora, a mágoa. Porque a gente não consegue perdoar as mágoas. Já parou para pensar, tanto a tua mãe quanto o teu pai, ou você mesmo, você passa por situações de dificuldades que você não sabe lidar, e aí você forma uma família, filhos, né? Esposa, companheiro, enfim, você forma uma família. Você leva todo aquele comportamento, muitas vezes inadequado, incorreto, decorrente de várias situações, e você vai transportar isso para teus filhos. Então, essa mágoa ela vai, né, mudando de geração em geração e se ampliando. Eu preciso conhecer a história. Por que minha mãe fez isso comigo? Parou para conversar com ela? Ela sofreu abuso dentro da situação, ela teve vários problemas. Mas, com o apoio da família, dos amigos, encontrou um novo namorado,
namorado, hoje é noiva, ela contando a própria história, as dificuldades que ela tem nas partes de higiene, e ela contando, relatando as dificuldades. E hoje ela pegou tudo isso, em vez de guardar essa mágoa, ela transformou em força de superação. Né? O que acontece na nossa vida serve para a gente usar como combustível para se tornar melhor. Então, se alguém me magoou, por que eu tenho que magoar os outros ou ficar com mágoa dele? Não, eu vou tentar trabalhar para quê? Para que a mágoa se torne um combustível para eu ser feliz. Como assim? Eu não preciso sofrer porque uma pessoa infeliz me fez mal, porque alguém me xingou. Isso é igual a história do vaso. É a história do vaso que é o seguinte: tinha uma mulher que fazia o serviço numa casa de uma pessoa e ela achou um vaso bonito, né? E ela falou para a dona da casa: nossa, que vaso lindo, que vaso maravilhoso e tal. Mas você gostou do vaso? Eu gostei. Tá bom, eu vou dar para você. E passou-se um dia, ela levou o vaso cheio de detritos, de coisas sujas, né? E entregou para a mulher, para essa faxineira. Ela pegou aquele vaso, tirou tudo lá de dentro, lavou o vaso, limpou tudo e fez um grande vaso cheio de flores. Aí ela perguntou: poxa, mas eu te dei um vaso tudo sujo, tudo imundo, você não vai ficar com raiva de mim? Eu falei: não, cada um dá o que tem no coração para dar. Eu não quero dar a mesma porcaria que você deu para mim, para o mundo. Né? Então, muitas vezes, a mágoa... Boa noite, Fabiana. Então, muitas vezes, essa mágoa, essa falta de perdão, eu estou cultivando em mim, sabe, as imundícies dos outros. E a melhor maneira é o seguinte: eu quero me livrar disso. A imundícia é tua, não é minha. Né? Isso que não faz é dele, não é meu. Eu não quero cultivar isso. É fácil? Não é fácil. Por isso, terapia, por isso, conversar, por isso, trocar ideias, por isso, a gente olhar e ver o que eu quero para a minha vida. Né? Durante o Natal, eu sofri com a comparação, mesmo não achando o último grandes metas, né? Comecei a sentir insuficiente. Isso, né? Isso é um outro grande problema. A Caetana colocou. As pessoas vêm na internet, nas redes sociais, nas mídias, e nos transformam em verdadeiros estrumes. Como fala, não é bem assim. A gente não serve para nada, porque eles conseguem tudo em poucos dias, em poucas horas. E a gente olha para aquilo, e a gente olha para a gente, nossa, mas aquilo muitas vezes é uma ilusão. Você está sendo iludido por uma coisa que não é verdadeira, sabe? É algo que não faz parte da natureza. A natureza é feita de dificuldades, de problemas e de superações. Nós não mudamos uma coisa de uma hora para outra. Toda história de sucesso, ela só vem depois de muitos fracassos. De muitos fracassos. É de perdas. A Apple mesmo, que é uma das maiores empresas do mundo, quantos fracassos tiveram? Né? Quantos erros tiveram? Então, essas pessoas que te entregam coisas prontas e milagrosas, fique rico, milionário, né? Perca a barriga em 10 dias, é ilusão. É para ganhar dinheiro fácil. Pega a nossa fragilidade, no nosso medo, nas nossas ansiedades, né? Nas nossas tristezas, o famoso neuromarketing. Né? Eu vou ver aonde... Né? Por exemplo, eu vou num barzinho, num local aí, eu começo a olhar, vamos dizer assim, a minha vítima. Então eu vou olhar uma pessoa no balcão, eu vou olhar para ela. Se ela tiver com uma aliança, rodando aliança no dedo, tirando aliança, colocando, eu sei que ela está com uma relação não boa, não agradável. Não é isso? Aí eu chego assim, coisa não está boa, né, querido? Ou querida, né? As coisas são difíceis. Aí eu começo a falar coisas que eu acabo, você começa a ver em mim um acolhimento, né? Alguém que vai me ajudar, alguém que vai me abraçar, vai me acolher. Aí você se entrega para mim. Eu consegui, eu te esqueço e vou embora. É a mesma coisa que fazem hoje, né? É esse estupro emocional que fazem hoje. Se aproveita do meu problema, da minha perda, da minha tristeza, da minha dificuldade, tiram aquilo que eu
tem de mais precioso naquele momento e me largo. E aí a gente começa a se comparar, se achar o menor ser da face da Terra. O ser, e não é isso, né? A gente acaba não olhando as grandes conquistas, né? As grandes superações que a gente teve na vida. Eu preciso mudar esse olhar, né? Tainá? Não se comparar. Por isso que são seres únicos. A minha história é única, né? A história da Jane é única. A sua história é única. Fazer comparação é muito relativo, né? Tem gente que aparentemente tem tudo, mas emocionalmente não tem nada. E tem gente que é pobre, aparentemente, mora em locais, em comunidades, com poucas condições, mas é tão feliz, tão alegre. Você olha nela uma alegria, uma felicidade de receber uma pessoa, de oferecer um pedaço de bolo, de sentar, de conversar, que não tem locais, sabe? Uma pessoa muito fisicamente muito bonita não significa que emocionalmente ela seja, né? Então, que a gente pare menos, que a gente olhe para a gente e se reconheça como um ser único. E que se aproxime da gente quem perceba em nós esse ser único que somos. Senão a gente vai estar sempre fazendo comparação. E a gente sempre se compara com os piores seres da face da Terra, né? Os bons seres, as boas pessoas, não são aqueles que estão no panteão lá em cima, né? Não. Os melhores seres são aqueles que estão do nosso lado ali, né? Que cada dia ajudam, acolhem, estendem a mão, dão uma palavra amiga, sabe? Faz o melhor para a gente, oferece o melhor que tem com aquilo que tem. Então, é uma forma da gente se liberar, né? O que é dar perdão? O que é perdoar? É entender que o outro, naquela hora, naquele momento, era aquilo que ele tinha para dar. De bom e ruim, é aquilo que ele tinha para dar. Mas não significa que eu perdoo, que eu vou ter que conviver com ele, que eu vou aceitar, não. Eu apenas, né, libero para que ele seja quem ele é com outras pessoas. Agora, não me perdoar fica complicado, porque eu não tenho como me largar, não tenho como me abandonar. Então eu tenho que entender, olha, nessa hora, nesse momento, era isso que eu podia oferecer. Isso para mim me parecia legal. Isso para mim parecia certo, mas agora eu vejo que não é. Então, me desculpa, me perdoa. Não vai me perdoar? Tudo bem, mas eu me perdoo, né? E a cada dia procurar me olhar, né? E perdoar, entender que eu não sou o mesmo de 10 anos atrás, né? De um ano atrás. Eu não sou, né? Esse final de ano, assim, eu parei com tudo. Você percebeu que os poucos vídeos, não fiz nada. Porque eu senti o meu corpo, a minha vida, fica com você, né? Fica com a sua família, vive esse momento, esses 30 dias, vive para que você seja você. E aí, né? Foi bom? Foi. Então, às vezes, não é o que o outro vai pensar, o que o outro vai dizer, mas é o que eu sinto que eu preciso fazer. Isso ajuda muito na nossa saúde mental, emocional, nas nossas relações com as pessoas, né? Assim faz a gente uma vida um pouquinho melhor. Verdade. Mas essa mágoa pode ser trabalhada assim, tem que ser trabalhada pouco a pouco, tem que se perdoar para isso não gerar um problema físico, tá? Principalmente para problemas cardiovasculares. É muito importante tratar essa mágoa, tratar esse perdão. Mágoa sozinho a gente não trata. Não dá. Precisa de ajuda. Não dá. Precisa de ajuda. Precisa de um bom amigo. Precisa de um bom amigo. Precisa de uma pessoa mais velha que tem experiência de vida. Já passou por isso. O terapeuta que a gente fala não é o psicólogo, não é o terapeuta psiquiatra só, não. Mas é sabe, aquela pessoa com experiência de vida, com bagagem, que você pode sentar e falar, olha, eu estou passando por isso, e ele vai te ouvir, ele vai trocar experiências da terapia, a importância da conversa, do diálogo, do grupo de pessoas para, sabe, eu não estou bem hoje, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, e ter pessoas que possam dialogar com a gente. Sim. A importância de escutar o outro, de ouvir realmente o relato do outro. E esse mês de janeiro também é um mês que traz muita expectativa. Expectativa de que você é obrigado a começar algo novo, de que você tem aquela pressão de dar certo.
agora esse ano eu vou dar certo. Você tem essa pressão. Tem essa pressão de, olha, agora esse ano você vai fazer diferente. E essa pressão também gera ansiedade, gera estresse, e a pessoa fica ali, janeiro, meio mêsinho, ela fica murcho. E nós não podemos deixar para falar só da saúde mental em janeiro, em setembro. Nós temos que falar todos os meses. Porque, é claro, tem meses como janeiro, que é um mês mais pesado, ou um mês que já é um potencial para falar sobre a saúde mental, que é o mês de setembro. Mas nós temos que falar sobre todos os dias, sobre o autocuidado, a prática da gratidão, encontrar uma pessoa confiável. Também você não vai sair entregando sua vida, falando tudo para qualquer pessoa. Você vai encontrar aquela pessoa confiável e você vai respeitar e ter carinho por ela. Porque você também não pode usar as pessoas como um depósito. Você tá chateado, tá deprimido, vai lá, procura aquela pessoa que sempre te ouve, deposita tudo lá. Aí você fica leve e vai embora. Não pode, isso não é legal. Talvez em algum Sabe, momento, quando você precisar dessa pessoa, ela não vai estar lá. Tem que ter essa empatia também. E você que está ouvindo aí pode não ter percebido isso. Mas é normal, é humano fazer isso. Ah, eu tô mal, tô pesada, vou conversar com fulano. Aí você liga, a pessoa te atende, te ouve, você, nossa, tô tão leve. E depois você só vai ligar no próximo problema. Não, você tem que manter uma amizade saudável, uma rede de pessoas saudáveis perto de você. Não é saudáveis de que todo mundo fitness, não. É saudáveis pessoas que te fazem bem. Pessoas que você fala, vou fazer um concurso público. A pessoa fala, opa, você vai passar. Qualquer coisa, se eu puder te ajudar em alguma coisa aí, eu te ajudo. Vou começar a correr uma maratona. A pessoa te apoia. É quem te apoia nas suas loucuras, quem te aceita do jeito que você é. Você se conectar com essas pessoas vai dar muito bom na sua vida. Agora, o que a gente faz? A gente quer se conectar com aquela pessoa que você manda mensagem, ela não responde, ela te trata mal. E relacionamentos, então? Ah, mês de dezembro, tá todo mundo ali com seu casalzinho, passei sozinha, também tô deprimida. Às vezes é melhor você estar sozinho do que estar muito mal acompanhado. Tá de alguém que não tá te elevando, alguém que não tá gostando de você do jeito que você é, não tá te fazendo bem. Às vezes a gente perde coisas na vida e a gente fica triste porque perdeu. E não entende que é um processo, que a vida está passando por uma reciclagem e está tirando o que não te faz bem e que está te trazendo coisas novas. A gente tem que respeitar esse nosso limite. Não é, Ednilson? O que é que você acha sobre eu isso? acho que a gente deveria ressuscitar uma coisinha antiga chamada diário. Lembra o que o pessoal fazia? Pega uma caneta, um bloquinho de anotação e anota teu dia. Gente, aqui, isso é uma terapia maravilhosa, né? Como é que foi seu dia hoje, né? Acho que o pessoal se lembra dos diários, né? Era muito comum, né? Antigamente você fazia isso. Você chegava lá e escrevia. Hoje, dia 9 de janeiro, participei de uma live onde eu ouvi isso, aconteceu isso. Sabe? O diário, ressuscita o diário. Uma outra coisa que você falou aqui, uma hora ou outra vocês vão encontrar na internet também. Tem uma entrevista em Mato Grosso, onde um carnavalesco, agora acho que é o Milton, um cara que fala bastante também, fugiu o nome. E ele fala assim, que se pergunta pro Ney como é que ele se sentia sendo solitário. Para falar de solidão. O Ney olhou assim para ele, por que solitário? Você acha que eu sou solitário? Só porque eu não tenho alguém do meu lado? Só porque eu vivo assim sozinho? Você acha que eu tenho solidão? Não. Não. Aí ele ficou meio embaraçado, porque a gente acredita que solidão e ser solitário é não ter ninguém perto, né? Volta então, Jacera, pega um caderninho, escreve legal. Volta a aprender, também a questão de escrever faz bem também para a gente reaprender a escrever. Quem digita muito acaba esquecendo. E o que acontece? Que ele falou? E a solidão não é isso. Às vezes eu posso estar sentindo solidão perto de um monte de gente, porque a solidão é um processo individual interno. Eu estou com saudade de mim mesmo. E quando estou com essa saudade de mim mesmo, pode ter um mundo na minha volta, eu vou estar sozinho. Agora, quando eu estou bem comigo, eu gosto da minha presença, eu me sinto bem, né? Eu tenho prazer em me ouvir, eu tenho prazer. O professor Clóvis de Barros fala muito isso, né? Quando ele começou a falar, ele falou assim, dá um tesão tão grande me ouvir falar, eu gosto tanto de me ouvir falar que eu não quero mais parar de falar. É mais ou menos isso. É sentir vontade de estar com você. Porque quando você está com vontade de estar com você, você não vai sentir solidão. E, ao mesmo tempo,
as pessoas vão se aproximar de você, por quê? Porque a tua energia vai estar tão boa, tão feliz, que você vai atrair pessoas que também gostam de estar junto de você. Agora, quando você não está bem com você não gosta de estar com as pessoas, você não gosta de conversar, então não é a quantidade de pessoas que estão à sua volta. E isso que a gente confunde muito. Você pode ter um final de ano, um janeiro, um carnaval muito legal, às vezes sozinha. Você está bem com você. Agora, quando você não está, você pode estar no baile de carnaval, você pode estar no maior evento. Você vai chegar em casa, você vai sentar e falar: nossa, que falta que alguma pessoa me faz, que falta que eu faço para mim mesmo. Então, você entender que solidão não é só, né, ter alguém do lado, mas é estar bem com você. Porque se eu não estiver bem comigo, às vezes tem gente do meu lado, convive, tem filhos, tem família, mas é solitária. Quantos casais a gente vê, a gente percebeu isso na pandemia, que na verdade eram casais solitários, eram famílias solitárias. E às vezes você vai encontrar uma pessoa que está sozinha, que está andando por aí, que viaja com as pessoas sozinha, não porque ela é solitária, porque ela quer se afastar, não, porque ela gosta dela. E é onde ela chega, ela conversa, troca ideia. E se ninguém olhar para ela, se ninguém conversar com ela, ela vai se sentir muito bem ali. Né? Aprender a estar bem com você, para depois você procurar alguém para estar junto. Não ao contrário. Né? Porque ninguém vai tirar de você a sua tristeza, a sua solidão. Ninguém. Quem vai fazer isso é você mesmo. Né? Mudando comportamento, mudando atitude, se autoconhecimento, né? Sabendo que tudo na tua vida foi decorrência das suas escolhas. Né? Foi uma escolha sua. Até sofrer é uma escolha sua. Se eu falar assim, eu não vou sofrer por você ou por qualquer pessoa, eu não vou sofrer, porque é a minha escolha. Agora, a minha mulher me abandonou, meu marido me abandonou, todo mundo me abandonou. Né? Vou sofrer por causa deles? Né? Aí você encontra pessoas que começam a contar para todo mundo. Ah, eu estou assim porque minha família me abandonou. Meu marido me abandonou. Todo mundo me abandonou. E o que você fez para mudar isso? Né? Então, se ame. Se cuide. Isso traz uma situação. Deixar ir. Isso é bem isso, sabe? Deixar ir. Né? Essa questão do perdão, desse negócio todo, deixa aí. Passado é um local, é igual museu. Você vai para ver, consultar, mas não para viver o passado. Futuro é uma possibilidade. Né? É o pretérito do passado, é o futuro do pretérito, o pretérito do futuro, mas o presente é aqui, é agora. Eu preciso viver o aqui e agora. Porque eu tenho isso na vida. Agora, se eu ficar vivendo no passado, eu não vivo hoje. Depressão. Se eu ficar vivendo no futuro, eu não vivo hoje. Ansiedade. Se eu vivo o passado e o futuro ao mesmo tempo, danou-se. Como é que fica? Né? Isso que a gente está fazendo aqui agora é terapêutico, tanto para mim quanto para a Janice, com certeza. Né? A gente fala isso daí, é muito. Né? As ideias vão trabalhando, você começa a rever, nossa, eu estou falando isso, mas eu estou vivendo aquilo, como é que foi isso? Sabe, eu gosto muito de fazer live assim, por causa disso, que meu briga, depois que terminou, que a gente passa pelo YouTube, eu vou escutar o que eu falei. Né? Eu vou me ouvir, mas não só no tom de crítica, mas também para entender o que os outros falaram, o que os outros disseram, e também para entender o que eu falei. E assim a gente vai vivendo uma vida mais saudável. Eu gosto muito, Ednilson, daquela técnica, aquela dinâmica que mostra esse desenho aqui, ó. Tá vendo? Essa dinâmica que mostra uma folha, ó, uma folha em branco, com uma manchinha. Gosto muito dessa técnica que mostra isso, porque quando a gente fala o que você viu na folha, todo mundo fala, eu vi a mancha. E as pessoas, boa noite, Dentinho, um abraço, meu amigo.
Boa noite, todo mundo que entrou por aqui e passou. A pessoa vê uma mancha. E além da mancha, tem a folha. A folha continua aqui, ó. Todo o resto, a folha branquinha. Ó, perfeita aqui atrás a folha. Mas a pessoa vê a mancha, ó. Se colocar aquela aqui na parede, ó, o que você tá vendo? Ah, tô vendo a mancha ali. Aquela mancha. Então, a gente sempre se olha com esse olhar de sempre ver os nossos erros, sempre ver nossos defeitos. Claro, você tem que fazer essa autoanálise, nossa em busca sobre evolução, nós temos que melhorar. Mas nós temos que deixar de destacar só a mancha e ver todo o resto, ó. Ah, erraram comigo. E todo o resto que a pessoa foi legal com você? Ah, eu errei. E todo o resto que você acertou? Não fique se punindo tanto. Esse é um mês para você recomeçar, se perdoar, tirar essa sobrecarga do seu ombro, o que deu para fazer, o que estava dentro do seu alcance. Ah, sofri no passado, tenta deixar no passado aos pouquinhos e vai se ressignificando, vai encontrando novas direções. O que será que o eu novo gosta? Pode ser que seu eu antigo não gostava de dançar, hoje o seu eu novo gosta. O seu eu antigo não gostava de viajar, queria ficar trancado numa sala, não queria ver ninguém. O seu novo eu gosta. Talvez você é um adolescente, você tá andando de capuz, ainda tá usando a máscara, escondendo o seu rosto. Talvez o seu eu de amanhã não queira isso para você. E tem uma coisa que é importante, né? É que me vem, que é o seguinte: que ambiente que a gente está vivendo? Às vezes eu preciso mudar de ambiente. A gente esquece de falar isso, né? Se o ambiente não quer mudar, nós temos que mudar o ambiente. Então, às vezes, a gente acaba sofrendo porque a gente não quer, sabe, soltar, mudar de ambiente, encontrar pessoas que tenham a mesma sintonia que a gente, né? Porque às vezes as coisas não dão certo, não é porque você está pensando errado, agindo errado. O ambiente não é propício. Um local de trabalho que está saturado, que já não tem mais o que oferecer, você persistir. Relacionamentos que já estão saturados, que já estão desgastados, e você quer persistir. E assim por diante, tem hora que a gente tem que fechar os olhos e, sabe, e seguir em frente, né? É aquela roda de Sansara, né? Que os hindus falam. O que é a roda de Sansara? É aquela roda que você fica rodando no mesmo local sempre. Ela é uma espiral e vai subir. Uma hora você vai ter que subir nessa roda e sair daquele círculo e pegar caminhos novos, né? Porque senão, por isso que você tá, por que você olha sempre a mancha? Porque você está condicionado a olhar o quê? A mancha. Né? É a meia, é o buraco na meia calça da vizinha. Né? Você viu a meia dela furada? Ó, você viu ali o sapato ali está manchado. A gente está treinado a procurar o defeito, a mancha. Então a gente não vê os outros, a folha em branca que sobra são as possibilidades, né, que existem. O Marcelo nos fala aqui zona de conforto e fala para liberar e deixar ir. É isso mesmo, tentar sair da zona de conforto. Não é fácil, não é fácil. E você vai comparar a zona de conforto aquele dia que você tá lá deitado num cobertor bem quentinho, que tá frio lá fora, e você não quer sair de jeito nenhum do colchão, do cobertor. Aí você levanta, aí você tem que encarar o chuveiro, e você vai ter que se despir e sentir o frio para depois encontrar com o chuveiro quente. A gente tem que muitas vezes se despir, chorar, se encontrar com um terapeuta, com um psicólogo e se abrir, encarar nossas feras, encarar nossas dores, nossos medos, nossos monstros que muitas vezes somos nós, que nós somos invejosos, nós somos fofoqueiros. A gente tem que se reconhecer, tem que olhar no espelho e sim falar, também tenho essas manchas, mas tem que olhar e reconhecer também suas qualidades. Olha, eu sou isso, mas eu também sou aquilo. Sabe? Faz uma tabelinha. Pontos negativos e pontos positivos. E seja generoso contigo. E os pontos negativos você já coloca para melhorar. Ah, eu sou invejosa. Por que eu sou invejosa? O que do outro eu estou desejando? Por quê?
Sabe, se faz essa autoanálise, é muito importante. E nós não podemos terminar, antes de falar, algo muito importante. A Carla entrou aqui, boa noite, Carla. A Beatriz também, bastante amigos. O Dentinho, um abraço, meu mestre Dentinho. Sobre o luto, né, Ednilson? Sobre o luto. A mãe que perde alguém, o parente que perde alguém, o pai que perde alguém. A perda é algo muito doloroso. E nessa época festiva, que a gente lembra, nossa, nosso parente estivesse aqui, ele ia ser um arraso, ele ia alegrar, ia festejar, como ele faz diferença, não vou festejar porque essa pessoa não está aqui. Ou quando acontece de alguém falecer perto da data de uma comemoração, um aniversário, não sei se você comemora ou não, algum ato comemorativo familiar. E aí você para de comemorar porque aquela pessoa se foi. Isso é algo muito difícil para a família. Nós precisamos falar sobre isso, levar para a terapia. E precisamos falar sobre o luto e também sobre a morte. Quando eu falo com os meninos, hoje à tarde estava com os meninos falando sobre isso, e falei sobre a morte, eles, não quero falar sobre a morte. Mas por quê? Se é algo natural, é um processo da vida. A gente nasce, cresce, envelhece e morre, é um processo natural da vida. Precisamos falar para nos preparar melhor para isso. Por exemplo, quero ser cremado ou quero ser enterrado? Quero que me plante flores ou quero que plante uma árvore frutífera? Precisamos falar sobre isso. Precisamos falar também sobre esse momento. Alguém da família que foi, vamos lembrar dessa pessoa com carinho, com cuidado, com amor. Não vamos deixar que aquele parente que sempre era mais próximo fique sofrendo uma dor sozinha. E aí chega uma época festiva, uma época próxima ao aniversário dela, e ela sinta que só ela tá com a dor. Ela, olha, tal pessoa faleceu, só eu sinto essa dor. Não podemos também negar, tá? Tem as mãezinhas que perdem os filhos, os bebezinhos ainda na barriga. Também não podemos negar essa dor dessa mãe. Já falamos sobre isso, a gente teve até uma live sobre isso com a doutora especialista nesse assunto. Olha, você vivenciou uma experiência minha pouco tempo atrás, né? Na passagem da minha irmã, você se lembra bem disso, foi justamente na semana que teve o encerramento da atividade das PLPs, que teve aquele evento em Goianazes. Então, foi de um momento para outro. Aconteceu assim de maneira muito súbita. E eu vou falar, eu tenho uma visão de vida diferente da minha mãe, dos meus irmãos, questões religiosas, tudo isso. E eu fui num local, no ano passado, eu falei bem isso. E o que eu vou falar não é o Ednilson falando, não é profissional não, sou eu, o Ednilson falando. E eu fui fazer uma palestra num local próximo ao dia 1º, dia de finados, próximo a um ano da morte da minha irmã. E eu falei, olha, eu tenho uma visão de vida, a minha mãe tem outra. Eu não tenho direito de falar para minha mãe como é que ela tem que se sentir o luto. Eu não tenho direito de pegar e colocar para o outro como é que eu vejo a morte, como é que eu vejo esse momento. Porque ela sofre de um jeito, meus irmãos sofrem do outro, eu vivo do outro de um jeito. Cada um de nós tem uma forma de sofrer. A melhor forma que a gente pode agir com o outro nesse momento é o respeito pela dor do outro. É o respeito. Fundamentalmente é isso. Então, minha irmã faleceu no dia 23 de novembro, portanto, um mês antes do Natal. Como é que foi o nosso Natal? Não foi um Natal festivo, não foi um Natal de comes e bebes. Fizemos uma coisinha assim? Sim, porque veio alguns amigos, nos abraçaram, conversar, houve choro, houve lamento, houve tudo isso, né? Então, esse Natal foi muito difícil, foi. Mas respeitamos qual o luto? O respeitar o luto é respeitar a dor, o sofrimento, é aquele silêncio, não se forçar, sabe? Vamos sorrir, vamos fazer festa. Não, mas respeitar esse período. Nesse ano, né, onde completou o ano dela, eu e meu irmão, a gente aqui decidiu fazer o quê? Colocamos luzes na frente da casa, colocamos projetor, colocamos
desenho, colocamos tudo. Por quê? Porque já foi um ano, né? Então, é hora de entender o seguinte, é o ciclo natural da vida? É. A minha mãe continua todo dia 23, ela posta da minha irmã, ela fala da minha irmã, a gente fala, minha irmã. Isso, o luto, a gente vai vivenciar o luto a vida toda, né? Não existe receita, existe compreensão, né? Muitos se afastaram, muitos não vão chegar, mas aquele que vivenciou o luto, vivenciou uma perda, ele não vai conseguir falar para todo mundo. As pessoas vão achar que a gente é chato, vão achar que, pô, ela vai falar de novo da irmã, vai falar não sei o quê. A melhor coisa é quando a gente encontra pessoas que respeitam a nossa dor. Sabe, que hoje eu estava no serviço, aí uma senhora que eu conheço desde criança, a Lúcia, né, uma senhora evangélica lá, desde que a gente mudou para cá, ela era nossa vizinha, agora está morando um pouco mais acima. E ela veio falar justamente isso, que ela não deu atenção para minha mãe no dia, né, porque a irmã dela tinha falecido também, só que a irmã dela ficou acamada, com vários problemas e tudo isso. São situações diferentes, né? Cada luto, cada perda é uma história diferente. Então, a gente querer dar uma receita para o sentimento do outro, para a dor do outro, é muita crueldade. E cada um, dentro do seu processo evolutivo de compreensão, vai sentir. Mas quando a gente senta do lado e só ouve, deixa o outro falar, ou não fala nada, né? E só fica ali, deixa postar a imagem da pessoa, deixa falar o que está sentindo, é a melhor forma, porque isso vai ficar com a gente. E olha que eu tenho uma visão assim, vamos dizer assim, eu tenho uma visão reencarnacionista da vida, né? Eu não sou católico, eu não sou evangélico, minha mãe é católica, eu tenho tias evangélicas e tudo, mas eu não sou, né? Eu sou espírita, eu sou reencarnacionista, eu tenho essa visão da vida, mas eu não tenho o direito de ficar dando lição de espiritualidade e reencarnação para ninguém, nem para minha mãe, de ficar falando, oh, não, porque a dor é dela, a vida é dela, da minha irmã é a mesma coisa, a vida é dela, do meu sobrinho, do meu cunhado, do meu irmão. Eu não tenho direito de fazer isso. Então, não é hora de ficar dando lições para a pessoa. O que eu sinto, o que eu sei, eu guardo para mim. Se eu tenho uma melhor compreensão, sento e ouço. Mas nunca fazer com que ela entenda a vida pelos meus olhos. Não, ela vai ter uma outra vida, ela vai nascer depois. Não, isso não é isso que a pessoa vai ter. Tanto que a dona Lúcia, né, ela é evangélica da Assembleia de Deus e ela sabe da minha orientação religiosa, tudo. Nós vivemos tudo muito bem e nós hoje conversamos. Eu não precisei falar de questões religiosas, da minha visão. Não, é deixar ela falar. Eu não sabia que a irmã dela, eu nem sabia que ela tinha uma irmã, apesar de conhecer ela há quase 50 anos. Né? A gente não tinha tanta intimidade. Eu conheço ela, o esposo e os seus filhos, mas eu não conhecia a família dela. E ela me falou hoje disso. Então, ela, naquele momento, ela desabafou sobre a dor e a perda da irmã. Né? E da forma que ela conversou com a minha mãe. Então, o luto, se você perdeu os seus filhos, perdeu tudo isso, você é mãe, você é irmão, tudo isso, viva a sua dor. Né? Chore, vivencie, né? Escreva, fale, não se preocupe se os outros vão achar que você é chato ou não. É igual quando você tem filhos, né? Você tem filho pequeno, você vai mostrar foto do seu filho, vai mostrar foto do brinquedo, vai assistir o mesmo filme 85 milhões de vezes, né? Vai encontrar outra pessoa, nascer e morrer. O processo é muito semelhante, né? Então, quem não tem filhos pequenos vai sentir que você é chato, que só fica falando do seu filho. Se você perder alguém, a pessoa vai achar que você é chato, que só fica falando de quem morreu. Não importa o que o outro vai pensar. O que você está sentindo? Só vive. É isso mesmo, meu amigo. Eu espero vocês, amigos aí, que tenham gostado da nossa palestra de hoje sobre Janeiro Branco.
A autoestima é algo muito importante que nos ajuda, né, em diversos aspectos da vida, então a gente precisa ter esse autocuidado com a nossa saúde, com o nosso bem-estar. Por isso que a gente incentiva a procurar um terapeuta, um psicólogo, um profissional da saúde mental, procurar saber como que tá essa casinha nossa, né? Falo tanto da nossa casinha, nosso corpo, saber como tá e cuidar, definir metas, faz a agenda, Ednilson falou da agenda. Eu gosto do pote da gratidão. Pega um pote da maionese aí, coloca coisas positivas que acontecem na sua vida. Vai te ajudar, principalmente nos momentos difíceis que sobrevêm a todos, a lembrar, olha, mas isso aconteceu e foi bom, foi positivo, tá? Aprenda a lidar com esse fracasso, porque todos nós vamos fracassar em algum momento e a gente vai cair, vai levantar. E eu desejo que vocês tenham pessoas que vão pegar na sua mão e vão fazer com que você se levante, que a gente precisa disso, né? Precisamos muito de desenvolver nossa humanidade no tempo que a gente vive hoje, porque a gente está virando muito robótico, muito robozinho, sem empatia, sem cuidado com o outro, sem o respeito ao outro. A gente precisa disso. Então, desejo que vocês encontrem muita empatia e que também sejam essas pessoas que transmitem empatia e deem empatia para o outro. Vou passar para o Ednilson fazer as finalizações. Gratidão a todos que passaram por aqui, meus amigos. E como a Jane falou, né? Se cair, né? Sempre vai ter alguém para te dar a mão. E se caso não tiver ninguém para te dar a mão, levanta a si mesmo. Levanta a cabeça, sacode a poeira e dá a volta por cima. Porque isso é a vida. A vida é um processo solitário. Nós nascemos sozinhos, iremos viver sozinhos, iremos morrer sozinhos. E na nossa estrada de vida, várias pessoas vão entrar e vão vivenciar períodos, vão se cruzar com as nossas estradas. Mas a nossa estrada é única. A nossa vivência é única. No momento do nascer e do morrer, estaremos sozinhos, né? Conosco mesmo, com a nossa mente, com a nossa cabeça, com os nossos sentimentos. Mas nesse caminhar, a gente pode fazer a nossa vida melhor, nossa vida mais alegre. E eu vou encerrar falando uma pessoa que eu vi ontem falando, que quando ele vai em alguns locais, o pessoal fala assim, feche os olhos e eleve o pensamento a Deus. Ele falou, por que eu tenho que falar para as pessoas? Porque eu não posso deixar elas com os olhos abertos? Aprenda a entender. Faça o que é melhor para você. Não deixe os outros dizerem para você o que é melhor ou o que é pior. Use a sua consciência, o seu diálogo interno para saber o que você deve e o que você não deve fazer. Não coloque nos outros, na mão dos outros, a sua felicidade, nem a sua tristeza. Não responsabilize os outros e nem se culpe pelos fracassos, porque só fracassa quem tenta. E não é fracasso, é uma forma de você fazer que não deu certo. Procura outra, até acertar, né? Aquela que dá certo. E que você tenha uma semana maravilhosa, né? Uma semana cheia de realizações. E depois, né, essa live vai ficar aqui no Instagram, né? Vai ficar depois, a gente vai passar para o nosso canal que a gente tem no YouTube. Releia, ouça, né? Escreva, coloque no pote, coloque na frente da geladeira. Crie seu método, né? Para cuidar da sua saúde mental. Mas cuida, né? Seja feliz. E felicidade nem sempre será tudo dando certo. Às vezes as coisas não vão dar certo, né? Mas seja feliz do mesmo jeito, tá bom? Ó, quem entrou aí, ó, nosso amigo Dentinho. Boa noite, Dentinho. Prazer. Boa noite. Tudo bem por aí? Como tá? Então, bem pertinente essa reflexão hoje. Eu acabei de voltar de um óbito, né, de uma prima minha, agora à tarde. Então, essas questões que vocês levantaram foram bem pertinentes, né, para mim, tudo, né. Foi interessante, né, porque foi um momento triste, claro, um óbito, mas ao mesmo tempo alegre, porque eu vi uma prima minha que eu tinha visto a última vez que tinha visto há mais de 20 anos atrás, ou mais, né? E tinha uma imagem dela, agora eu a vi, né, bem mais idosa, de cabelinho branco, tudo. E a gente fica
feliz em se rever, tudo. Ela me apresentou uma filha que eu não conhecia, né? Fizemos selfie juntos. Foi assim, um momento triste e ao mesmo tempo alegre. Não sei se você entende. Sim. É um momento de despedida e de reencontro, né? Exatamente. Foi muito, muito interessante. Eu acho que a vida é isso. São despedidas e reencontros, né? Encontros. A vida é assim. Descansando, viu? Já tô nessa posição porque eu tô já descansando, né? Eu passei o dia inteiro em São Paulo no velório. Meus sentimentos, meu amigo. Meus sentimentos, é isso, né? O velório e casamento é o momento que a gente encontra todo mundo, os parentes todos, e a gente se reencontra e a gente se pergunta por que eu não fui visitar aquela pessoa? Ela nem estava tão longe. Por que a gente ficou tanto tempo distante? São questionamentos, né, que a gente faz. E que bom que você reencontrou ela. Aproveita, vai agora um final de semana esse ano, passa um tempo juntinho. A gente, quando está num velório, até a Bíblia diz, né, que é mais alegre, se eu não me engano, nos Cantares de Salomão, em Eclesiastes, que diz que é mais alegria estar, ou em Provérbios, num momento do óbito, num funeral, do que num casamento. Porque ali é quando a gente tem ciência de como nossa vida é curta, como nossa vida é frágil, como a gente é só um vento que vem, vai e foi. E aí a gente tem essa consciência de vou aproveitar mais a vida, vou ficar mais pertinho de quem eu gosto, porque a nossa vida é muito frágil, muito curta. Exatamente isso que você falou. Eu combinei com ela, falei, vamos nos ver mais vezes. Eu vou na tua casa, ela já me deu o endereço, freguesia do Ó, né? Pertinho, olha, logo ali. Um abraço, meu amigo. Boa noite para você. Boa noite para todos vocês. Boa noite, Ednilson. Boa noite, gente. Até a próxima. Até mais. Beijo, boa noite.